Olá, gente. Meu nome é Tainá Santos Vieira Machado e hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre conceitos fundamentais de poluição ambiental, feito sobre a orientação da professora Eleni Souza Santos Rocha. Bom, para começar, queria começar dizendo que esse tema ele é de suma importância porque a poluição ambiental é um dos maiores desafios que o planeta enfrenta atualmente. Bom, ela afeta não apenas o meio ambiente, mas também a nossa saúde, o clima, animais e também a economia. Muitas vezes nós achamos que a poluição é somente lixo ou fumaça das indústrias, mas a verdade é que ela é muito mais ampla e envolve várias formas de interferência humana na natureza, né? Bom, a introdução. A poluição ambiental constitui um dos maiores desafios contemporâneos para a manutenção da vida e da sustentabilidade planetária. Ela é resultado direto das atividades humanas que interferem nos ciclos naturais, alterando o equilíbrio ecológico e afetando a saúde dos seres vivos. E bem, com o avanço da industrialização, o crescimento das cidades e o aumento do consumo, surgiram diferentes tipos de poluentes. E para combater esse problema, é essencial a gente compreender seus conceitos e suas classificações. Por isso, nesse trabalho da poluição, é, eu vou explicar o que é poluição ambiental, o que são os contaminantes e quais são os tipos de poluentes, que são eles físicos, químicos e biológicos. E também irei falar sobre os impactos e as possíveis soluções para minimizar esses efeitos. Bom, agora, conceituando o que é a poluição ambiental. Bom, a poluição ambiental, ela é qualquer alteração negativa no meio ambiente provocada pela presença de substâncias ou atividades humanas que causam dano à natureza e aos seres vivos. Com outras palavras, a poluição ela é o reflexo direto das nossas escolhas diárias, do nosso consumo exagerado, do desperdício, da queima de combustíveis fósseis e do descarte inadequado de resíduos. Ou seja, ela é um problema ambiental, mas também é um problema social e econômico, né? Porque afeta a saúde, o trabalho e também a poluição de alimentos. E aqui também vai um exemplo das formas como a poluição ambiental ela impacta, né, nesses exemplos que eu citei, de trabalho, da produção de alimentos e da saúde. Por exemplo, quando o lixo ele é jogado nas ruas, que a gente joga nas ruas, não fazemos o descarte adequado, e é levado pela chuva até os bueiros, ele entope o sistema de drenagem causam enchentes. Essas enchentes, elas espalham a sujeira, contaminam a água e provocam doenças. Um exemplo desse tipo de doença é a leptospirose, né? A fumaça, né, que é liberada pelos carros, ônibus e fábricas. Também é um tipo de poluição, porque ela contém gases tóxicos, como monóxido de carbono e dióxido de enxofre, que prejudicam a nossa respiração e causam graves doenças pulmonares. E também contribui para a aceleração do aquecimento global. Um outro exemplo é o descarte de plástico nos oceanos. Animais como tartarugas, aves, peixes acabam ingerindo esses resíduos, o que causa morte de muitas espécies marinhas, desregulando ali, né, o ecossistema. Bom, falando agora, né, sobre os contaminantes. O que são os contaminantes? Os contaminantes, eles são substâncias ou agentes que alteram as propriedades naturais de um ambiente, tornando-o impróprio para o uso e perigoso para a saúde. Bom, mas, enfim,
existe uma diferença entre contaminação, existe uma diferença importante, né, sobre os contaminantes. Por exemplo, nem toda contaminação é poluição. Tipo, um ambiente ele pode ser contaminado por uma substância, mas ele só será considerado poluído se essa substância causar um impacto ambiental grande e negativo, afetando plantas, animais ou pessoas. Um exemplo de contaminantes que pode causar grande impacto é o chumbo e o mercúrio, que são liberados pelas indústrias, que são contaminantes químicos que, quando atingem os rios e os solos, eles acabam se acumulando nos peixes e prejudicam toda a cadeia alimentar. Outro exemplo, o barulho constante em áreas urbanas, de fábricas, trânsito intenso e obras, que é um contaminante físico que gera estresse, irritação e até mesmo perda auditiva. Já o esgoto sem tratamento, que contém bactérias e vírus, esse é um contaminante biológico que pode causar doenças graves e comprometer a saúde de comunidades, bairros inteiros. Falando agora sobre os tipos de poluentes. Bom, os poluentes, né, eles podem ser classificados em três grandes grupos: físicos, químicos e biológicos, conforme seus efeitos, e suas características. Agora a gente vai entender como cada um desses poluentes agem, quais são os impactos dele para a nossa saúde e para a saúde e para o meio ambiente, né? Bom, falando sobre os poluentes físicos. Bom, os poluentes físicos, eles são aqueles que alteram características físicas do ambiente, como a temperatura, ruído, luz, radiação e partículas sólidas em suspensão. De acordo com a fonte National Geographic Brasil, explica que a poluição sonora e a poluição térmica são exemplos clássicos dessa categoria. Bom, a poluição sonora, ela vem do excesso de barulho nas cidades. Por exemplo, buzinas, sons altos, obras e máquinas industriais. E o que a poluição sonora pode causar? Quais são os danos que ela pode nos causar? Ela pode causar estresse, insônia, ansiedade, irritabilidade e até perda auditiva permanente.
que contaminou milhares de quilômetros, né, da costa, matou peixes, tartarugas e aves marinhas. Bom, o uso de agrotóxico excessivo também nas plantações, que polui o solo e a água, afetando os trabalhadores rurais e quem consome os alimentos também, né? Poluentes biológicos. Bom, os poluentes biológicos, eles são organismos patogênicos, como vírus, bactérias, fungos e protozoários. Bom, e os poluentes biológicos, eles contaminam o ambiente e colocam em risco a saúde pública e causar doenças como hepatite, cólera, leptospirose, dengue e algumas infecções intestinais. Exemplo, o esgoto a céu aberto, o lixo acumulado nas ruas, eles criam ambientes perfeitos para a proliferação de mosquitos e bactérias. Nas enchentes, a água contaminada invade as casas e provoca surtos de doenças como leptospirose. Até mesmo a água parada em pneus e garrafas, que serve de criadouro para o mosquito, e é uma forma de poluição biológica, né, que impacta diretamente a saúde pública. Bom, os impactos e as estratégias de mitigar esse problema, né, de tentar combater esse problema. Bom, os efeitos da poluição ambiental, eles são amplos e cumulativo, ou seja, se acumula com o tempo. E entre as principais consequências estão o aquecimento global, a perda da biodiversidade e a escassez de água potável. E também o empobrecimento do solo. Mas tem soluções que são conhecidas como as estratégias de mitigação. E algumas dessas estratégias mais eficazes incluem usar energias renováveis, como a energia solar e a energia eólica. Energia solar geralmente são aquelas placas, né, que colocamos no telhado, e a energia eólica é aquela energia que vem através dos ventos. Bom, outra possível solução é reduzir o consumo de combustíveis fósseis, tratar e reciclar resíduos sólidos e também investir na educação ambiental, nas escolas, comunidades, universidades, para conscientizar, né, as pessoas sobre os impactos das suas ações e o que isso pode trazer, o que isso pode fazer com o nosso planeta, com o nosso meio ambiente. Bom, e agora, concluindo, né, para a gente encerrar aqui, compreender os conceitos fundamentais da poluição ambiental é essencial para a gente enfrentar os desafios ecológicos da atualidade. Bom, quando a gente entende que os tipos de poluentes físicos, químicos e biológicos, a gente passa a perceber que tudo está interligado. O que fazemos no nosso bairro, na nossa comunidade, pode impactar o planeta inteiro. A educação ambiental ela é o principal caminho para mudar essa realidade, né? Essa realidade tão ruim. Quando unimos o poder público e as empresas e a população também em torno da sustentabilidade, a gente consegue um futuro melhor e mais equilibrado. Bom, e então é isso. Esse foi o meu trabalho. Aqui, ao final, estão todas as referências, todos os sites que eu peguei para fazer esse trabalho. E é isso. Obrigada a todos que assistiram.